É o momento da ação. O momento da Ação. conduta. Porque nós podemos ter tanto uma ação quanto uma ação, comportamento positivo, omissão, comportamento negativo. Ambos estão abrangidos no conceito de conduta. Mas se eu só falo em ação, eu escrevo positivo. Próximo. Omissão de socorro, omissão de notificação de doença, etc. Que vamos ver no momento do conduta. Então, o termo técnico é fundamental. Momento da conduta. Qual é o local do crime? Cometido ato. Meus amigos, você comete ato lá na aula de direito civil, no direito civil. Trabalhamos com o fato. Qual é o local do crime? É onde acontece o fato. Muito bem, aonde ocorre o fato? Aonde foi consumado? Aonde eu tiver as ideias de escapafura? Onde aconteceu a ação ou a omissão. Boa noite. Aonde aconteceu a ação ou a omissão, ainda que outro seja o local do Resultado. É isso, não é isso? Isso aí. Certo ou errado? Certo. Certo, tendo em vista que nós adotamos o mesmo princípio no tempo do crime, não é isso? Isso aí. Para o tempo do crime, nós adotamos a teoria da conduta, não é? O local da conduta, o tempo da conduta é o tempo do crime. Seguindo esse mesmo raciocínio, é óbvio que local do crime é o local da conduta, ainda que outro seja o local do resultado, não é isso? É isso, porra nenhuma. Os senhores não conseguiram sequer abrir o maldito código para ler o artigo 6 do código. Artigo 4. Foi por 4. Artigo 4. Considere o predicado crime no lugar do relator. Quê? Valeu? Por favor. Eu. Artigo 4. É 4. Sexto! Do crime. Por favor. Considera-se praticado crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Muito bem. Vocês leram o artigo terceiro, está lá, o terceiro que fala do tempo do crime é reproduzido no local do crime, né? O legislador não tinha o direito de mudar, o legislador tem o dever de seguir sempre a mesma coisa, só porque os senhores querem, né? Só porque é mais fácil dos senhores, aí os senhores imaginam que é isso, né? Aí depois vem dizer, não, professor, eu leio o código antes de vir para a sala de aula. Meus amigos, leiam um pouco uma coisa, peguem pelo menos o artigo de lei, antes de vir para a aula, por favor, façam isso. É importante para que a gente já comece a aula, pelo menos vocês sabendo onde nós estamos. Senão vocês ficam boiando, ok? Então vamos lá. Para o tempo do crime, que nós vimos na semana passada, nós adotamos a teoria da conduta, pois vamos considerar como tempo do crime o momento da conduta, o momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Porém, no que diz respeito ao lugar do crime pode ser o local da conduta ou o local do teoria da muito bem. Ubiquidade. Ubíquo. Estar em vários lugares ao mesmo tempo. Tá? São ubíquos. Tá? Estudou, doutor?
Ubiquidade é o dom de estar em dois lugares ao mesmo tempo. É aquilo que todo advogado tem que fazer, tem que estar em 2 ou 3 lugares ao mesmo tempo. E rápido, meu filho, e rápido. Então vamos lá, meus amigos. Para o local do crime, nós vamos adotar a teoria da ubiquidade. Ok? E aí uma segunda pergunta para vocês. O sujeito cometeu, praticou, já vimos que o local do crime pode ser o local ou local do crime, local da conduta ou local do resultado. Usem o termo genérico conduta, pois já denota imediatamente ação ou omissão. Ok? Bom. Como pode ser o local do... Diga, doutor. Local do crime pode ser o local da conduta ou o local do resultado. Então pergunto a vocês, Juquinha efetua disparos de arma de fogo contra a vítima em seropédica. Normal. Foi transferido para o hospital mais próximo, Campo Grande. Morreu em Campo Grande. Qual a lei penal será aplicada? Seropédica ou Campo Grande? A lei penal a ser aplicada? Lei penal brasileira. Tanto faz. Seropédica não tem lei penal diferente das Campo Grande. Então fato. Não, cara. Eu estou aqui chamando a atenção de vocês da forma mais bem-humorada possível, para não se estressar com os senhores que não leem os nossos escuta a aula. Meus amigos, os conflitos de lei penal dizem respeito à transnacionalidade. Então, o segundo ponto importante que vocês vão manter na cabeça dos senhores. O que nós vamos estudar hoje diz respeito à transnacionalidade. Ou seja, conflito de leis. Se eu aplico a lei brasileira ou sueca, se eu aplico a lei brasileira ou argentina, se eu aplico a lei brasileira ou a lei nigeriana. Ok? Por isso é importante determinar o local do crime. Eu não estou falando aqui nessa aula de hoje em competência territorial, ou seja, se é o foro de Seropédica ou se é o foro da capital. Se é o foro de Queimados ou se é o foro de Nova Iguaçu. Isso é matéria de Código de Processo Penal, artigo 70 do CPP. Estudaremos isso em Direito Processual Penal 1. Que nós vamos estudar hoje de respeito a conflitos transnacionais. Já entendemos qual é o lugar do crime? Sim? Já entendemos que o que vamos estudar hoje são conflitos transnacionais? Maravilha. A partir daí, os senhores simplesmente prestarem atenção na lei que é fácil. Então, o compromisso dos senhores hoje é: vamos analisar a lei e discorrer sobre a lei. Na dúvida, me questionem imediatamente para a gente explicar a lei. Hoje a gente não vai aplicar doutrina, não vai aplicar jurisprudência, não vai aplicar preceitos princípios teológicos. Hoje é a lei. Tudo bem? Maravilha. Então vamos lá. O que é o território nacional? Qual é o território nacional? Qual é a extensão do território nacional? O espaço aéreo, a parte oceânica e limitações com outros países. Não é só isso, mas você está correto. Até que enfim alguém me dá a resposta correta. Muito obrigado. Meus amigos, território brasileiro. O solo. Okay? O mar territorial. Né, aquela faixa litorânea. E todo o espaço aéreo correspondente. Então, vamos supor
Né? Tem alguma boa Navio e vontade, aeronave imagine pública isso aqui é o também. Brasil. Tudo bem, doutora? Tem um pouco de boa vontade, imagine que isso aqui é o Brasil. Mas eu não me pego. É friboi? Pedir para vocês terem boa vontade. Isso aqui é o território nacional. O mar territorial é território nacional. E todo espaço aéreo também é território nacional. Então, cometi um crime aqui, território brasileiro. Cometi um crime aqui, território brasileiro. Cometi um crime aqui, território brasileiro. Ok? Esse é o território nacional. Ponto. Além desse, nós vamos ter um território nacional por extensão. Ok? Qual é o território brasileiro por extensão? Os navios públicos em qualquer lugar do mundo que estejam. Os navios e aviões, as aeronaves, os navios e aeronaves públicos em qualquer lugar que estejam. Né? Não tem lá o Força Aérea 1? Aqui no Brasil nós temos o Força Aérea 51, do Lula. Então, o Força Aérea 51 está lá no aeroporto Charles de Gaulle em Paris. É território brasileiro. Ponto. Não. 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 A embaixada é território político brasileiro, não território penal. Significa que possui imunidades, mas o território não é brasileiro. Ponto. Tá? Observação quanto a isso, já para acabar qualquer dúvida. Os diplomatas, assim entendidos, aqueles que representam, que são credenciados perante o país onde servem. Vocês já ouviram falar numa coisa, chamar o embaixador para prestar esclarecimentos? Aconteceu recentemente, o chanceler brasileiro, patriota, convocou o embaixador egípcio no Brasil ao gabinete. Esse embaixador egípcio, ele representa o seu país no território onde ele serve. Ele é credenciado, ok? Significa que ele é designado, isso daí há um ato político do país lá, designa ele para servir aqui, ele vem e se apresenta perante o ministro, e esse sujeito, ele goza, ele e a sua família, que com ele reside, gozam de imunidade processual. Significa que o embaixador do Egito matou um brasileiro dentro do Brasil, ele goza de uma imunidade e ele vai responder pelo crime no seu país de origem, conforme as leis do seu país de origem. Ok? Isso é uma imunidade processual. Isso é uma garantia prevista no Pacto de Viena. Convenção de Viena. Viena ou Varsóvia? Viena já é outra coisa. Desculpa, toda pesquisa isso aí passa o seguinte. Mas enfim, eles gozam dessa imunidade. Mas a embaixada é um território penal brasileiro. Então, se você está lá na fila da embaixada, na verdade, consulado, né, aqui no Rio de Janeiro, você está lá na fila do consulado americano e você discute com um brasileiro lá na fila, ele está na fila, por uma fila, você discute e mata esse sujeito lá dentro do consulado. Você responderá segundo a lei brasileira, ok? O crime que você praticou foi no território brasileiro. Então você vai responder de acordo com a lei brasileira. O que as embaixadas gozam é de uma imunidade processual.
para a polícia entrar lá depende de autorização do agente diplomático, chefe daquela representação. Mas é uma imunidade política, uma imunidade processual, tá? Concessão de embaixada, concessão de asilo, etc. Fala, meu irmão. Isso se aplica também aos funcionários do país? Não. Que é, Não, só aquele que apresenta e representa, que é em sentido estrito, o embaixador mesmo. Não é qualquer um, não. Tá? Não é qualquer um. Não é qualquer, não é todo funcionário consular. Acho que os familiares do embaixador. Tudo bem quanto a isso? Então, continuando. As aeronaves públicas ou a serviço público brasileiro são território nacional em qualquer lugar do planeta em que estejam. Ali também foi uma questão de... Tanto é que foi considerado violação da soberania nacional. Foi considerado ato de violação da soberania. A não concessão de do espaço aéreo, né? Mas não invadiram o avião, não deram o espaço aéreo, mas não invadiram o avião. Só mandaram o sujeito ficar parado, não te concedo o espaço aéreo, o que já é uma violação de soberania. Já é? Já porque era sabido quem estava lá dentro, isso gera um transtorno diplomático, porque não o território aéreo, se ele estivesse praticando um crime, ele não poderia, em princípio, ter o avião interceptado. Isso é uma coisa muito grave. Por isso é que se exige muito, numa espécie universal, há uma espécie de... As pessoas às vezes podem ter uma intromissão da ONU nos assuntos internos de um determinado país. Procura-se ter observadores naquela eleição, etc. Porque, na verdade, o líder político é um troço muito importante, né? Procura-se que aquela pessoa tenha a maior credibilidade possível, né? Óbvio que às vezes acontece falhas, né? Já aconteceu no Brasil, né? Lula, né? Mas em geral a gente procura ter credibilidade, né? Porque, por exemplo, agora a questão do Obama, lá, por exemplo, nessas violações de sigilo, etc. Isso é diretamente demandado pelo presidente, né? Então acaba sendo uma coisa muito mais grave. Tá bom? Território nacional, beleza. Além desses, as aeronaves e embarcações privadas também são território brasileiro quando estão em alto mar, tá? Ou sobrevoando o alto mar, né? Nessa parte aqui vai sempre responder a bandeira, tá? Vocês já viram que toda aeronave tem a bandeira brasileira? Toda aeronave brasileira tem uma bandeira para identificar mesmo a bandeira. Todo naviozinho tem que ter a bandeira para identificar mesmo o seu país de origem, justamente por esse tipo de coisa. Ok? Então, o Obama veio visitar a dona Dilma, está lá no aeroporto de Brasília. Ocorreu um homicídio dentro lá do Força Aérea 1, território americano. Ok? Beleza? Isso aí é seguido por todos os países. Tudo bem? Estamos aí. A diplomacia vem aí de 300 anos, pelo menos, definindo essas regras, mas isso aí já é uma coisa absolutamente solidificada. Tá? Dúvidas quanto a isso? Entendemos a questão da embaixada, entendemos a questão do coisa. Difícil? Não. Basta ler a... Então vamos lá. Artigo 4. Fala, meu irmão. Fala, manda. Se você errar, não, pode falar. No caso da transferência, nós estamos passagens do país, o país manda descer. Isso aí é correto ou não? Isso é incorreto. É incorreto. Isso é incorreto. Isso Não é uma exceção. país pela eu tenho direito de passar. Não é o fato, aí você já tem uma pequena diferença, que é a questão de ser aeronave pública, tá? Tudo vai depender muito da natureza. A questão específica que o colega aqui falou foi o caso de estar transportando o presidente de um país soberano, tá? Que não era especificamente acusado de um crime. Quando se é acusado de um crime, você até pode fazer interceptação, porque aí você tem um mandado de prisão contra aquela pessoa, tá? A
questão é que, por ser uma aeronave do presidente, especificamente do presidente, ela se assemelha ao território político da embaixada. Tá? Então, por isso é que não poderia invadir o avião do presidente. Ele é equiparado à embaixada. Não é, por exemplo, vamos imaginar aqui a seguinte situação. Uma aeronave aí da aeronáutica qualquer está transportando, sei lá, é uma aeronave brasileira, serviço público brasileiro, tranquilo, território penal brasileiro. Então, essa aeronave está transportando, por exemplo, civis numa missão humanitária qualquer. Pode-se entrar nessa aeronave a pretexto de uma busca e apreensão no território? Pode, porque ela não goza de imunidade política. Essa aeronave, ela é território penal brasileiro, mas não goza de imunidade política. A aeronave do presidente goza de imunidade processual e política, tendo em vista que ela se equipara à embaixada. Por um acaso, como é uma aeronave pública, também é território brasileiro. Tá? Mas o que vai demandar o fato dela não ser invadida não é o fato de ter território brasileiro. Porque uma aeronave pública até pode, desde que ela não seja considerada território político brasileiro. São coisas que vão ter uma pequena diferença. Ok? Conseguem perceber a diferença disso? Ainda que seja território brasileiro, você pode gerar essa invasão por motivo justo, mas desde que não seja considerado território político, que é uma invasão diplomática. Uma invasão diplomática. Há um tempo atrás, teve também um outro problema muito grave, logo depois dos atentados de 2001 lá nos Estados Unidos. O ministro das Relações Exteriores da época ia discursar na ONU, teve que tirar um sapato para passar por uma revista. Isso é a pior merda que poderia acontecer, porque o embaixador não pode ser revistado. Não pode. Mala diplomática. Não pode ser revistado, não pode nada. Tem um professor aqui da faculdade que é advogado da embaixada italiana. Depois eu sei. De vez em quando ele me presenteia com uma boa garrafa de vinho que tem na mala diplomática e ninguém pode mexer. Bendita seja. Tudo bem, meu irmão? Entendeu a diferença não? Entre território penal e território da imunidade? Você, pô. Tudo certo ou não? Professor, eu entendi essa história do que é político e do que é processual. O consulado. Não, que é penal. O consulado, por exemplo, o consulado brasileiro no território americano. Sim. É entendido como nosso território? Nosso penal, território político, não penal. Penal não. Penal não. Qual seria o nosso político, então? Só o avião do presidente? Por exemplo? Não, também a embaixada. A embaixada brasileira em Milão, em Roma, é território político brasileiro. E é território penal italiano. A embaixada. O consulado é só político. Isso eu não estou entendendo. A embaixada é território político, é isso? Gente, volta isso aqui. Vamos melhorar a situação. Território penal. Entenderam o que é território penal? É só isso que eu falei que está no código. Agora vamos para o território político. As embaixadas, por conta do tipo de representação que fazem, do tipo de serviço que fazem, gozam de uma prerrogativa chamada imunidade processual. Essa imunidade processual decorre do respeito político mútuo. Então veja bem, território penal significa dizer que é território para fins de aplicação da lei penal. Então, se o garçom lá na embaixada italiana em Roma, embaixada brasileira em Roma, o embaixador contratou um garçom senegalês, né?
garçom lá na Embaixada Brasileira em Roma é senegalês. Esse garçom senegalês matou a camareira chinesa. Qual a lei penal aplicada? Não. Porque é um território italiano para efeitos penais. Ponto. A embaixada e consulado é a mesma coisa. Idem. A gente vai seguir a mesmo aspecto. Território político e não penal. Então, penalmente, é do país onde está sediado. Se o embaixador americano em Brasília contratou um garçom brasileiro e uma secretária também brasileira, e o garçom estuprou a secretária dentro da embaixada americana no Brasil, o território penal, a lei penal aplicada é a lei do Brasil. Exceto Ok? se ele estuprasse. Porque se ele Calma, estuprasse... não, porque você está misturando atos com lugares. O teu raciocínio final é correto, mas você está cometendo um erro conceitual. Aí vamos explicar isso aí. Ok? Aí vamos lá. Território penal brasileiro. Ok? Maravilha. Juquinha está sofrendo uma perseguição política, né? Juquinha é um chinês que está morando no Rio de Janeiro, xingou o Cabral e está sofrendo uma perseguição política, se refugia da embaixada francesa no Brasil. Ele está no território político francês. Veja bem, ele não está cometendo crime. Ele foi se refugiar de uma perseguição política lá. Ele pode ser preso lá pela autoridade brasileira? Não, porque lá é um território político francês. Então lá tem uma imunidade de natureza processual política. Aí, essa imunidade política, ela é, digamos assim, estendida ao transporte do representante político brasileiro. Quem é a maior representante política brasileira? Então, a dona Dilma, o avião dela é também um território político brasileiro, onde quer que esteja. Por um acaso é também penal, mas poderia não ser. O território político é diferente. Tá? Aí agora um outro aspecto. O embaixador americano no Brasil terminou o expediente, foi tomar um chopinho num boteco na Asa Norte, lá em Brasília. Se envolveu numa discussão e matou o garçom do bar. Ele goza de uma imunidade pessoal que ele vai responder pelo crime, mas no país de origem. Tá? Então é diferente território penal e território político, são conceitos diferentes. Então, toda vez que houver uma conduta criminosa praticada pelo embaixador, por aquele que representa o país, ele é julgado no país de origem. Mas se for um funcionário americano, que não é embaixador, responde aqui. Responde pela lei do país onde participou. Ou seja, aplicação automática ou necessita de pedido de extradição? É, a aplicação automática. Ele é imediatamente chamado para o país de origem e vai ficar lá. Ele é requisitado imediatamente. Tá? Pode até ser expedido mandado de Pode prisão haver uma prisão internacional cautelar dele? com determinação da autoridade lá. Tem que ter a licença do país de origem. Por isso você não pode nem prender. Prende, vai fazer uma condução, que é o que nós chamamos de prisão-condução. Ele é conduzido, faz os registros imediatos, mas quando ele se identificar, imediatamente é acionado o corpo diplomático. Aí tem que ir o corpo diplomático lá na delegacia, vai fazer todo o procedimento regular, é comunicado imediatamente lá no país. Se o país de origem falar, prenda e traga sob custódia para cá, ou prenda, mantém aí, que nós vamos mandar um agente para trazer sob custódia. Mas Geralmente no caso da acontece. autoridade, né? Embaixador. Só do embaixador. Estou falando especificamente. É. Não é ministro, não é o secretário adjunto, é o embaixador. E as pessoas comuns? Não. As pessoas comuns Não encana.
Peraí que meu amigo lá atrás perguntou primeiro. Só para clarear a pergunta dele, porque existem países pela extensão e pela importância, além da embaixada, tem os consulados. Como, por exemplo, os Estados Unidos têm consulado no Rio de Janeiro, mas tem embaixada aqui no Brasil. A pergunta dele é se essa imunidade política... Também vai para o consulado, a imunidade política do consulado, sim, mas a imunidade do cônsul, não. O cônsul não tem aquela imunidade processual, mas o consulado, ele segue a mesma política de representação. Era isso que eu queria? Não, o cara de baixo está dando aquele carro, né? Se a polícia manda parar, ele não é obrigado a descer, a parar o carro, ou também com a leiteira, tem que fazer algo tipo de procedimento. Aí depende. Na lei seca, para ser multado, ele pode ser parado. Porque veja bem, não é uma imunidade, ele pode ter imunidade, por exemplo, para não submeter o bafômetro e não vai ser preso. Você está entendendo? Ele não vai ser preso, mas ele pode ser conduzido a uma delegacia de polícia, que é o que nós chamamos de prisão de condução. Tá? Não há nenhum problema. A interpretação que eu faço pode ter voz no sentido contrário. Então, cara, o carro oficial, ele não vai sofrer revista, etc. Mas se o cara tiver uma hipótese de condução embriagada, ele pode ser parado e adotado as medidas administrativas necessárias. E aí, se os agentes policiais viram que o sujeito está bêbado, vão fazer como fazem com qualquer um. Vão conduzir a delegacia e vai ser feito um registro de ocorrência. Ele não será preso. É diferente. Ser preso e ser conduzido são conceitos completamente diferentes. Mas aí a gente já tira isso daí. Vamos supor que eu cheguei aqui para o meu amigo e dei um soco no rosto dele. E ele imediatamente, né, criou uma roxidão. Aí tem algum policial aqui na sala e falou, todo mundo vai para a delegacia agora mesmo. Ele vira imediatamente para o policial, olha só, eu quero representar quanto professor. Vamos todo mundo para a delegacia. Ok? Eu vou ser conduzido lá à delegacia. Chegando lá na delegacia, o delegado vai fazer o quê? É um crime de menor potencial ofensivo, ele vai fazer um termo circunstanciado e vai virar para mim e perguntar, doutor, o senhor se compromete a comparecer no juizado quando for chamado? Sim. Então o senhor não será preso em flagrante, porque é um crime de menor potencial ofensivo. Ok? Eu não serei preso, mas eu fui conduzido, foi feito um registro de ocorrência. Esse registro de ocorrência é necessário, inclusive, para que você possa fazer a comunicação oficial ao estado de origem. Porque se você não tem a movimentação inicial para a averiguação do crime, como é que você vai comunicar ao país de origem? Tem que ser documentado. Ele não vai ser preso. Tá? Delegado de polícia. Delegado de polícia. Deputado federal. Deputado pode ser preso? Somente por licença. Exatamente, ou por licença, e mesmo assim tem que ser convertida em licença da Câmara, né, da casa respectiva. Pode ser feito um registro de ocorrência contra ele? Não pode. Claro que pode. Senão você não tem um embasamento legal para dar seguimento ao procedimento, tá bom? Melhorou agora? Entendeu? Pode ser levado à força? Isso é uma situação conflitante pra caramba, cara. Pra caramba. Geralmente a minha recomendação, Porra, já quer dar prova? você faz a verificação testemunhal do fato, ele não vai ser preso em flagrante delito mesmo, tá? Então, o ideal é fazer o registro de ocorrência sem a presença dele. Ele pode ser feito tranquilamente. Alguém aí atrás da sua fala, meu irmão? No caso que um embaixador cometeu um crime, aí ele é conduzido pelo juiz, ele sai do país para então ser julgado no país dele. Aí o país meia boca lá, é julgado de qualquer jeito e digamos não sendo condenado. Ele pode voltar para o país? Não há uma definição muito exata disso não, tá?
Se você for seguir a regra geral, ele poderia ser preso no Brasil. Entendo que não. Ele cometeu esse crime gozando da imunidade. Tá? Mas, em muitos casos, há uma licença do país de origem para ele ser punido até no país onde ele cometeu o crime. Há um tempo atrás, o embaixador de uma república da extinta União Soviética cometeu um atropelamento com resultado morte nos Estados Unidos. O cara estava bêbado, enfim, atropelou e matou. Foi feito o procedimento inicial, comunicaram à representação do exterior do país de origem. O país de origem deu autorização para ele ser processado nos Estados Unidos. Então, essa autorização, por exemplo, pode ser, não é uma imunidade absoluta, não. O país de origem, inclusive, pode abrir mão dessa imunidade. Tá bom? Mais alguma coisa sobre isso? Certo, amigo? Entenderam essa diferença entre território penal e território político? Tá? Política é mera imunidade. Você tem uma imunidade processual, uma imunidade de invasão. Quanto à questão de embaixador oferecer asilo político? Por isso que é território político. Concedendo um asilo político, há uma possibilidade de negociação, de, sei lá, como no caso de extradição, em termos da via, existe isso? Na verdade, pode haver uma conversa entre o país que deu asilo e o país que não está sediado à representação. Mas isso está gerando uma complicação muito grande nesse caso do Assange, que está na embaixada do Equador em Londres. E ele não sai de lá, porque já avisaram que ele saindo prendem ele. Então, assim, o que se está propondo é que ele saia na mala diplomática, dentro da mala diplomática, no carro diplomático e seja enfiado dentro de um avião da República, o avião público, o avião do presidente do Equador para vir para cá. É caso concreto, né? Vocês sabem que o Gabeira, né? O Gabeira é uma das pessoas que eu mais odeio no mundo. É porque o Gabeira se mostrou embaixador e trocou pelo Zé Dirceu. Não foi o Gabeira, o Zé Dirceu estava morto. Maldito Gabeira. Mas enfim, vocês sabem que o Gabeira não pode entrar nos Estados Unidos por conta do sequestro do embaixador. Mas vocês sabiam que o Gabeira já discursou na ONU? Que fica, por acaso, nos Estados Unidos. Como chegou lá? Foi no avião da presidência, desceu no aeroporto de Nova York, entrou num carro da ONU que eu estava esperando. Na saída? Assim, digamos que, teoricamente, ele saiu do avião e pulou no carro. No aeroporto, dentro do aeroporto? Se ele saísse do aeroporto e fosse lá para a área de trânsito, fosse pegar um táxi, porque ele saiu da área de trânsito do aeroporto, era preso. Mas aí ele entrou no carro da ONU, o carro da ONU foi direto para o prédio da ONU, ele discursou e voltou. Olha que as autoridades já sabem disso, já está meio que superado teoricamente. Né? Mas mesmo assim, querendo pegar o caso, não pode, senão... Não, porque senão você tem uma inversão diplomática mesmo. Violação diplomática. Nós tivemos outro dia quase um caso desse. O STF estava julgando um pedido de extradição de um chinês. A China pediu a extradição de um chinês. E o Brasil só extradita se não for ser condenado à morte. E aí a China mandou para instruir o processo de extradição uma cópia falsa da Constituição chinesa. Aí o ministro relator comprou uma Constituição chinesa em inglês e viu que para aquele crime tinha pena de morte, levou a extradição. Mas o chinês cumpriu pena no Brasil. Mas tudo da China é falso mesmo, tem que nem ele. Acho que por isso que o Celso de Mello já colocou, deixa eu me escaldar aqui. Constituição Xing-Ling. Gente, mais alguma dúvida sobre essa questão dos diplomatas? Se tiver, depois, se alguém tiver dúvida, no final da aula, me procura para a gente poder seguir aqui. O assunto é interessante, gera debate, mas acho que eu esgotei mais ou menos o tempo. Então vamos lá. Aplica-se a lei brasileira, mas sem prejuízo de convenções tratadas e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional. Isso, doutor. Eu já falei do tempo do crime, agora...
Estou ficando meio ferro. Vocês acabaram de escutar eu falando que se o embaixador de um país comete um crime no Brasil, ele é julgado segundo a lei por conta de uma convenção internacional. Então eu aplico a lei brasileira. Mas se eu tiver uma convenção internacional, eu vou respeitar essa convenção internacional, ok? Então vamos lá. São todos os países que têm essa regra. De respeito a todos os signatários, praticamente o mundo todo, cara. Tirando esses países assim, que a gente nem considera como país. Até mesmo se o embaixador atentar com as coisas do presidente. Convenção penal? Convenção internacional. Mas assim, eu nunca vi um caso concreto de um embaixador atentar contra o vice-presidente. Eu acredito que o país de origem daria licença para ele ser processado no país onde praticou o crime. Em minha opinião, eu sinceramente nunca vi isso acontecer. Pelo menos na história moderna. Tinha essas coisas, mas né, espionagem clássica, Instituto de Azazé, essas coisas. Né? Mas enfim, acho que na prática não deve rolar. O presidente lá da Iraque, lá pega o sal. Vamos ver, tomara que não aconteça, para não ter trabalho de ter que pesquisar sobre isso. Vamos lá, parágrafo primeiro. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações de aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem. Ou seja, absoluto. Um crime praticado, seja por quem quer que seja que crime seja, dentro do avião da dona Dilma, aonde quer que esteja, território brasileiro, para fins penais. Bem como as aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se agem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Está em alto mar, mesmo se está no alto mar, até mesmo as aeronaves privadas, embarcações privadas, são consideradas território nacional. Então eles perceberam que nesse artigo não está incluída a embaixada. Se não está incluído, não está incluído. Ok? Entra a questão do território político. É também aplicável à lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando que aquelas em pouso no território nacional ou em voo do espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil. A aeronave privada que está num aeroporto internacional, não se aplica a lei do aeroporto internacional do país? A mesma coisa que não é de propriedade privada estiver aqui no Brasil, vai aplicar a lei brasileira. Não precisava nem ter esse parágrafo. Dúvidas? Não? Então vamos lá. Lugar do crime. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Comigo aqui. Um argentino posta, exclui o argentino. Um francês, estando na Argentina, remete uma carta-bomba para que chegue aqui no território brasileiro, no Rio de Janeiro, por exemplo, para matar um brasileiro. Ou melhor, também tira o brasileiro para a gente começar a raciocínio, para matar um inimigo dele francês também. Um francês manda lá da Argentina uma bomba que chega aqui, mata um outro francês aqui no Rio do Brasil. Qual foi o local da conduta? Ele é francês, ele está na Argentina. Onde é que foi o resultado? Qual a lei penal? Qual o lugar do crime? Brasil. O que está no artigo 6? Em parte. Onde ocorreu a conduta, bem como onde produziu o senhor resultado. Então qual é o lugar do crime?
A Argentina e o Brasil. E aí? Não tem conflito, não. E aí? Quem vai julgar? Calma que a gente chega lá. Acompanhe o raciocínio devagar. Eu estou falando devagar porque vocês acompanham o raciocínio devagar. Já sabemos que o lugar do crime pode ser a conduta ou o resultado. Então já sabemos que o local do crime é tanto a Argentina quanto o Brasil. Qual a lei penal será aplicada? Qualquer uma das duas. Mas não tem acordo, né? Vai se confiar? Professor, tudo vai ser solucionado. Agora vocês vão aguentar as dúvidas. As dúvidas serão depois que eu concluir o meu raciocínio com vocês, vocês vão simplesmente se manter passivos e acompanhar o meu raciocínio. Eu quero que vocês digam o seguinte: local do crime é o local da conduta ou do resultado, ok? Maravilha. Se a carta vem de lá exclui o cá, local do crime é tanto lá quanto cá. Qual a lei penal brasileira? Qual a lei penal será aplicada? A de lá e a de cá. A de lá e a de cá. Entenderam isso? Não me questionem por enquanto. Vocês estão nesse momento proibidos de me questionar. É porque esse assunto é simples, então não tem questionamento, é ponto. Ok? Então a lei penal de lá e a lei penal de cá. Tanto faz. Ok? Aí vamos lá. Aonde ele provavelmente será julgado? Argentina. Não já meteu o pé. Você não já meteu o pé. Não esquece de meter o pé. Complicando. Vai ser preso na Argentina, vai responder pela lei argentina. Porque veja bem, o sujeito é um francês matando um francês. Então, ele não é do solo de nenhum dos países de origem. Então, tanto faz. Eu vou estar estudando francês matando brasileiro. Eu usei propositalmente um exemplo de gente que não tem nada a ver nos países para começar o raciocínio ser mais simples. A lei penal a ser aplicada é qualquer um. Então veja bem, aplicar a lei argentina, está certo? Tá. Aplicar a lei brasileira, está certo? Não. Tá ok? Entenderam isso? Agora vamos para outro aspecto. Tá? O fato é, tanto faz a lei de lá, quanto faz a lei de cá. Pode ser que o Brasil requisite a extradição dele para o Brasil e a Argentina conceda? Sim, que é um argentino não concederia, mas sendo um francês pode conceder. Pode ser que o Brasil reconheça a aplicação da lei penal argentina sem nenhum problema? Pode. Agora vamos mudar o exemplo. Um francês lá da Argentina manda carta-bomba para matar um inimigo brasileiro. Vejam bem, quem morreu agora foi um nacional brasileiro. Qual a lei penal que pode ser aplicada? As duas. Local, não estou falando ainda da pessoa, estou falando do local. Qual foi o local do crime? Argentina e Brasil. Ambos foram locais do crime. Ok? Então, beleza. Pode ser que a Argentina dê a extradição para ele ser julgado aqui no Brasil? Pode. Olha, a gente não vai, peraí, matou um brasileiro. O sujeito é argentino, não tem nada a ver com a minha vida, manda essa porcaria lá para o Brasil mesmo. Pode ser que negue? Pode. Vai ser julgado na Argentina e vai cumprir pena onde? Maravilha. Terminou de cumprir a pena dele na Argentina, veio que passa férias no Brasil. Pode ser preso? Pode. Vai ser julgado de novo? Sim. Vai acontecer simplesmente que a pena que ele receber aqui vai descontar a pena que ele cumpriu lá. Não vai ser julgado. Porque nesse caso especificamente eu tenho um brasileiro e aí eu tenho o princípio da nacionalidade. Mas contaram muito forte lá em 40 anos. E aí chega aqui, ele é julgado meramente pro forma, é condenado a 20, já cumpriu 30 lá, vai ser dada a pena. E a prescrição, crime prescreve? Não prescreve?
Nesse caso não, porque ele está fora do alcance completo da lei brasileira. Enquanto está cumprindo pena no exterior, não corre prescrição. Agora são outro exemplo. Esse é o único caso que Não não tem acabou de prescrição, cumprir né? a pena. Eu posso começar a correr prescrição. Professor, Porque eles estão lá mesmo só quando ele Não, pode cumprir lá mesmo. Enquanto está presa, que não corre prazo de e prescrição. o país de Enquanto está origem cumprindo no a caso? prescrição. O cara era francês, cometeu o crime. Morava na Argentina, cometeu o crime como brasileiro, né? Como brasileiro. Aí ele foi julgado, blá, blá. E lá no país de origem, como é que ele fica? Provavelmente não vão fazer nada. A não ser que ele não fosse julgado em lugar nenhum. Chegou o caso do Corinthians, que teve lá o rapaz que jogou fogo, ficaram presos lá. Não, mas aí você mudou um pouquinho o exemplo. Eles cometeram um crime lá contra um sujeito de lá, ou seja, tanto a conduta quanto o resultado foram lá. Então aí o Brasil não tem nada a ver com a história. Isso é um outro exemplo. Quando esse cara francês lá na Argentina manda uma carta-bomba matar um francês. Só que quando explodiu, sei lá, matou o francês, matou também o brasileiro. Segue. Matou o brasileiro, matou. Não se aplica terrorismo, não, na prática de terrorismo. Seja do Tribunal Penal Internacional. Não é terrorismo. Terrorismo pode ter uma finalidade política, uma finalidade maior. Mas parece que minha depressão faz meia vida e tá cortando esse trecho já. Vamos seguir, tá? No caso, tem um popular aí, o Bush, foi sendo mandado no crime lá. Que isso? Tá casado? É, né? Tá casado? Não, Ele sendo menor. O Brasil jamais extradita o seu nacional. Independente de... Jamais. Jamais ou jamais. É por isso que hoje eu estou falando com vocês, não questionem, porque hoje é um troço simples. Então, assim, é não e ponto. Tudo que eu falei aqui hoje com vocês assim, é absoluto mesmo. Tá? Então é tanto lá quanto cá. Ok? Então vamos seguindo aqui, e aí a gente já sabe o local do crime. Então vejam bem. Existem crimes, como nós já vimos, se o crime, a conduta foi num local, num país, o resultado foi em outro país, tanto faz aplicar a lei de um país quanto a lei de outro país, ok? Só que existem algumas hipóteses em que a lei brasileira será aplicada, mesmo se for julgado no outro país. Que é esse caso do brasileiro ser a vítima. Se o brasileiro é a vítima, eu vou aplicar a lei penal brasileira também. Também. Aí que eu falo. Como que faz? A Argentina tem a pena de morte, está considerando a pena de morte lá. Aí você não vai fazer julgamento aqui. Vai fazer um julgamento psicografado. Tem que arrumar um advogado que faça psicografia. Me ouvindo, rapaz? Esse cara é juiz hoje em dia, sabia? Ah, vira, com certeza. Extingue-se a punibilidade, inciso 1, pela morte do agente. Então o caso não é de julgamento, é de extinção da punibilidade. Ele não foi condenado à morte, a prisão perpétua. Mas cadê o caso ele é preso. Ninguém precisa estar presente para ser julgado. Basta que ele seja citado. Ele tem o processo penal do cumprimento se inicia com a citação, não com a presença. Suponhamos que eu seja citado. errado, né, Wendel? Eu não estou errado, velho. Não, cara, Como é que você pode punir o cara depois da morte? Sacanagem, né? Não é isso. Eu usei a prisão perpétua, professor. Mas não tem problema, veja bem, vou te explicar isso. Mas Você for citado para responder o processo, meu amigo aqui
é um francês que cometeu um crime no Brasil e voltou para a França. A França não vai, obviamente, extraditar. Obviamente. Aí eu abro um processo penal contra ele aqui. O juiz da vara criminal X. O juiz da vara criminal X manda uma carta rogatória para a França para citá-lo, dando a ele um prazo para ele constituir um advogado ou vai ser nomeado defensor público. Aí ele simplesmente foi citado, tomou ciência e manteve-se inerte. Ele vai ser representado no Brasil por um defensor público, vai ter direito ao contraditório formulado por esse defensor público, vai ser julgado e condenado. Ponto. Mas vai cumprir a pena porque está. Mas eu não estou falando em cumprimento de pena, estou falando em aplicação da lei. Essa é que tem força cogente, força política. Ok? Não confunda a aplicação da lei com efetiva prisão, meus amigos. Pergunto para vocês, o sujeito cometeu um crime perfeito, nunca foi preso, ele deixou de ter cometido esse crime? Não. Ele só não será preso. Tá bom? O sujeito foi condenado a 30 anos de prisão. Verificou-se a prescrição. Ele foi condenado? Foi. Vai cumprir pena? Não. Pausa. Você falou que pode classificar as duas leis. Sim. Se ele primeiro estiver aqui no Brasil, for preso aqui e tal, ficou 20 anos aqui. Se ele for para a Argentina, ele vai cumprir lá ou não? Não, ele pode ser julgado lá. Pode ser julgado lá. Mas aí vai ter que matar a pena que ele já cumpriu aqui. Mas aí, se você pegar 40, ele fica mais 5 lá. Por exemplo. Quer confiar? Aquele traficante que foi preso por uma série de cirurgias, que o nome dele foi preso. Abadia. Praticou crime no Brasil, foi preso no Abadia. Brasil. Os Estados Unidos, Abadia, sei mesmo. Os Estados Unidos pediu a extradição dele, foi concedido. Está cumprindo pena nos Estados Unidos. Tem crime que não prescreve aqui ou não? Todos prescrevem. Em tese, o crime de racismo não prescreve. Matar os outros prescreve, o racismo não. Eu também sou contra essa tese. O Supremo Tribunal Federal tem entendimentos que realmente não prescreve. O racismo é imprescritível. O que é um absurdo, porque ao invés de chamar o sujeito crioulo, dá um tiro nele. É, melhor. E a vida é o meio. O racismo é a maior Sabe qual é o pior? É que eu não posso pegar um deputado que fez isso na Constituição e chamá-lo de débil mental, porque isso não é racismo. É verdade. Mas o sujeito mínimo não deve mental, é melhor matá-lo logo. Meus amigos, desculpa ser tão peremptório, mas é porque isso aqui mesmo, não adianta ficarem discutindo muito, que só vai, enfim, piorar, é ponto. Vamos lá. Agora nós vamos ver alguns casos que, mesmo sendo julgado no país de origem, mesmo independente de qualquer coisa, pode ser aplicado à lei brasileira. Então vamos lá. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes A. Contra a vida ou a liberdade do presidente da República, ou da presidente, no caso atual. Então suponhamos que a dona Dilma esteja em Paris e resolve fazer um passeio turístico lá no Bois de Boulogne. Bois de Boulogne, é a quinta da Boa Vista de Paris. Idêntica em tudo, inclusive um monte de ladrão e puta que tem lá. Eu já fui lá. Passeou algum? Só passeei. Ficou vendo todas por lá. Júlio, só passeou. Mas a dona Dilma está lá passeando e de repente um sujeito resolve matá-la. E não obstante a vontade de dar uma medalha ao sujeito, ele é um francês. Vai ser extraditado para o Brasil? Não. Vai cumprir pena lá. Ok? Vai cumprir pena lá. Mas ele não cometeu um crime contra a vida do presidente da República? Eu vou aplicar a lei brasileira aí, ponto, independente de qualquer coisa. Dependendo do país, é proibido. Veja bem, o Brasil
Foi local da conduta outro resultado? Não. Conduta e resultado foi na França, mas eu vou aplicar a lei brasileira de qualquer maneira. Vai ser julgado a revelia aqui de qualquer forma. Vai ser julgado. Tá. Prestem atenção. Existem casos, vocês estão se preocupando com situações esdrúxulas e às vezes estão se perdendo da lei. Conduta num país, resultado em outro, qual é o local do crime? Dos dois. Tá? Então, o sujeito praticou a conduta na Argentina, o resultado no Brasil. Aplica a lei brasileira? Sim. Nesse caso, eu estou diante da territorialidade. Ou seja, uma das pontas do crime, a conduta ou o resultado, aconteceu em território brasileiro. Então, nesses casos, eu não quero saber, eu posso aplicar a lei brasileira. Tá? Então, matou um mendigo no Brasil. E aí eu estou usando o exemplo mendigo para alguém que não tem nada a ver com a cúpula administrativa política do Brasil. Mandou a carta-bomba da Argentina, explodiu e matou um mendigo aqui no Brasil. Aplica a lei brasileira? Sim. Por quê? Uma das pontas do crime aconteceu no território brasileiro. Ok? Tudo bem? Agora eu vou tratar de extraterritorialidade. Isso significa que nenhuma das pontas do crime aconteceu no Brasil. A primeira é, nesse caso, continua se aplicando a exceção do embaixador? Sem dúvida alguma. O embaixador, ele goza de imunidade por conta de uma convenção. É absoluto. Se o embaixador matar a Dilma, ele vai ser julgado lá no país. Mas pode ser que eu aplique a lei brasileira? Pode, mas o julgamento é lá. A outra dúvida seria justamente isso aí. Ele vai ser julgado lá, aplicando-se a lei brasileira, se nós falamos da lei brasileira? Não, ele vai ser julgado lá, o crime, a lei aplicada lá, por conta da imunidade. Porque o dispositivo não fala dele ser... Né? Mas você pode ver que antecipadamente ele fala respeitada das convenções e tratados internacionais. Então eu aplico a lei brasileira, mas eu tenho que respeitar os tratados internacionais. Se o tratado internacional ratificado pelo Brasil fala em sentido contrário, eu aplico a exceção segunda convenção. Não seria possível, por exemplo, de acordo com o tratado da convenção, ele ser julgado lá, aplicando-se a lei brasileira, as penalidades? Se fosse o caso, sim, mas não vai ser porque o tratado não prevê. Prevê a aplicação da lei do país de origem. Não importa. Essa mesma bomba, dentro da embaixada, matou o embaixador. A bomba que veio de outro país, da Argentina, como o senhor falou. O país de origem do embaixador, você vai aplicar a lei dele? Não. A não ser que tenha uma legislação supletiva lá. Tá? Mas aí não é pelo ter matado o embaixador, mas por ter matado um nacional do país. Entendeu? Veja bem. Se eu estou transitando em Portugal, vem um marroquino e me mata. Pode ser aplicada a lei brasileira? Pode. Territorialidade ou extraterritorialidade? Tá? Isso segue aqui que você vai entender isso direitinho. Tá? Veja bem, eu só estou tratando na imunidade quando o diplomata é o autor do crime. Quando ele é vítima, segue a regra geral. Tá? Então vamos seguir a regra geral aqui. Então, crime contra a vida da Presidente da República, em qualquer lugar do mundo, aplica a lei brasileira. Ok? Alguma dúvida quanto a isso? Sim ou não? Não. A linha B, contra o patrimônio e a fé pública da União Distrito. Suponhamos que um suíço entre na embaixada brasileira no Uruguai e subtraia um computador lá. Aplica a lei brasileira? Territorialidade ou extraterritorialidade?
A embaixada é território penal brasileiro? Não. É território penal do Uruguai, onde está localizado. Mas, por conta de ser um crime contra o patrimônio brasileiro, eu aplico a lei brasileira como extraterritorialidade. Ok? E aí segue contra a administração pública por quem está a seu serviço. De genocídio, quando a gente for brasileiro domiciliado no Brasil. Ok? Então, nesses casos aqui, do artigo 7, inciso 1, nós vamos aplicar a lei brasileira independentemente de qualquer coisa. Independentemente. Tá? Matou a Dilma, o sujeito pode ser julgado no outro país que eu vou aplicar a lei brasileira. Pelo fato de ser a Dilma. Vejo que ele não cumpre, mas eu vou julgar. O Brasil se reservará o direito dele para julgar. Tá? E aí, um senegalês mata a Dilma lá na França. Pode ser que ele seja extraditado pela França do Brasil? Sim. Sim. E se for um francês, vai ser extraditado? Não, porque não vai ser extraditado no próximo nacional. No caso que era site, né? A gente pudesse matar podia ter lugar. Pode, mas aí é com base no inciso 2. Porque no inciso 2 eu tenho um caso de extraterritorialidade condicionada. Então vamos lá, inciso 2. Também são sujeitos à lei brasileira os crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Exemplo, tráfico internacional de pessoas. B. Praticado por brasileiro. C. Praticado em aeronaves ou embarcações brasileiras, blá, 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 blá. Nos casos do inciso 2, a aplicação brasileira depende do concurso das seguintes condições. Entrar o agente do território nacional, ter fato civil também do país que foi praticado, estar incluído entre aqueles que o Brasil autoriza a extradição, não ter sido absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido o tempo. Não tem um brasileiro que está no corredor da morte lá na Indonésia? Se ele vier para o Brasil, significa que ele não cumpriu a pena? Não, ele vai cumprir pena. Os crimes praticados por brasileiro vai ser aplicada a pena no Brasil. Mesmo que ele não tenha sido julgado lá. Mesmo que não tenha sido julgado. Ok? Pena cumprida no estrangeiro. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime. Quando diversa, ou nela é computada quando idêntica. Descontado, né? Computado descontado. A sentença estrangeira pode ser homologada no Brasil para efeitos de reparação do dano e medida de segurança. Dúvidas? Leiam aí o artigo e me digam se tem dúvida. Uma pena de um salário, uma pena de prisão aqui, uma pena bem diferente, não vai atenuar. Atenua a pena brasileira. Alguma dúvida sobre o termo da lei, tendo em vista que o que nós vimos hoje é mera disposição de lei, é só interpretação da lei? Não vão além da lei, por favor, mantenham-se nos limites da lei. Se a lei não diz, é porque ela não quis dizer. Se a lei não fala que a embaixada é território brasileiro, mas que a embaixada não é. A embaixada é território político. Ok? E ponto. Então vamos corrigir os casos. Ninguém tem dúvida. Primeiro, tarefinha para casa.
ler, né, ler os princípios que orientam, a extraterritorialidade. Tá? Mas eu ainda nem falei da ver os princípios que orientam a extraterritorialidade. Princípios que orientam a extraterritorialidade. Vocês vão ver lá, princípio da... Eles que estão aqui no item 6.4. Princípio da defesa, princípio da justiça universal, princípio da nacionalidade ativa, nacionalidade passiva, representação. Não sei, eu nem vi, mas eu estou achando branco, pô. Eu já passava com o e-mail, não vou Só para dar um reforço nisso aí, isso que vocês vão ter que dar, que é o seguinte. Veja bem, um brasileiro viaja lá para a África e pratica um crime de genocídio na África. Por que eu aplico a lei brasileira? Vocês vão ver que é porque o sujeito praticou um crime de genocídio é brasileiro, está na lei. Mas qual o fundamento disso aí? Esses princípios é que vão orientar esses fundamentos. Entendeu? Eu tenho que ter um princípio de justiça universal. Nós não temos um organismo das Nações Unidas, para que ele serve? Para aplicar a justiça universal, que tem sentido. Loucura. Você pega lá um presidente que determinou um massacre do seu próprio povo. Por que eu vou aplicar um tribunal penal internacional? Por conta da justiça universal. Eu preciso, o mundo criou esse tipo de organismo para a aplicação. Meu sonho de vida é fazer uma defesa no Tribunal Penal Internacional. Pô, deve ser o ápice da carreira de qualquer advogado. A carteira, com certeza. O negócio do negócio, né? Aí não é nem causa de 1 milhão, é causa de 1 bilhão. Já mandou minha passagem de hospedagem. Fechamos a aula 4, a partir da aula que vem, a gente vai ter sempre uma aula por aula. Né? Então a aula tem sempre lá, fique sempre certinho. Então vamos lá. Meus amigos, por favor, tenham uma lista, pelo menos artigos de lei, tenham um passatório aqui no conteúdo do caderno, para que quando eu chego em sala de aula, vocês não ficarem com cara de ué, quando eu faço conteúdo, tem que ter a discussão no debate. Porque senão, vocês vão estar perdendo muita coisa, tá? Então eles têm a obrigação de compreender exatamente o direito. Então, por favor, a partir de semana que vem, quem não botou isso na cabeça, coloca. É importante vocês fazerem isso previamente, dar uma olhada no conteúdo, ver o que a gente vai falar, até para que os seus possam se cobrar caso uma coisa faça. A gente está falando aqui, um determinado ponto passou, professor? Vamos lá, corrigindo a aula 1.
número 1 da aula 1, o que está sendo discutido aí é a questão de por que eu vou punir alguém pelo simples fato de ter ingerido bebida alcoólica e foi dirigir, e quando ele estava dirigindo até mesmo normalmente. A questão é o seguinte: existe um determinado tipo de crimes que são crimes de perigo. Ou seja, basta a possibilidade de causar um dano, tá? E no caso concreto, a exposição a perigo é ao bem jurídico vida. Então, o que você vai ter que discutir aí é que, como a gente está falando de um bem jurídico, de uma exposição a perigo, de um bem jurídico muito relevante, que é a vida, a aplicação do direito penal pode ser justificada nos casos de perigo, de crimes de mero perigo, quando eu estou tratando de bens jurídicos muito relevantes. Então essa é a discussão que você vai desenvolver nesse caso, tá? Isso quer dizer que ele quer não é aplicado preventivamente? Não é que a lei seja aplicada preventivamente. Não usa esse tipo de critério. A lei penal, nesse caso, ela não está prevenindo efetivamente. Ela está sendo aplicada por uma conduta que já é criminosa. Um simples lixo já é criminoso. Tá? Então, vou aqui, ó, baseado na lei 95.06/97, basta constatar concentração igual a 0,6. Mas aí você simplesmente se baseou na lei. Porque essa questão está perguntando é, por que a lei é assim? Qual é o fundamento da lei? Perigo abstrato. Exato, perigo abstrato. E aí, aproveitando tua dica, você já completa aí o seguinte: pesquisar a posição do Supremo acerca dos crimes de perigo abstrato. Pesquisar a posição do Supremo Tribunal Federal acerca dos crimes de perigo abstrato. O caso aí é da punição do risco, né? Punição do risco. Pesquisar a orientação do Supremo Tribunal Federal acerca dos crimes de perigo abstrato. Vocês já ouviram falar num termo chamado periculosidade, não já? O Fernandinho Beiramar tem periculosidade? Nenhuma. Zero, absolutamente zero. Tendo em vista que periculosidade é um juízo que vai recair sobre o doente mental. Nós temos culpabilidade. Portanto, nós falamos em perigosidade. A conduta de alguém que é culpável, que é mentalmente são, a sua conduta tem perigosidade. Então, nós estamos punindo, nesse caso, não é uma prevenção, mas nós estamos punindo o perigo. Existem crimes de dano e existem crimes de perigo. Os crimes de dano eu puno quando ocorre o dano, ou seja, o homicídio, quando eu tenho lá um cadáver. Mas existem punições à própria conduta perigosa do agente. É a chamada perigosidade da conduta. Tá bom? Questões objetivas, primeira letra D de dado. E a segunda letra B de bola. Perigosidade. Outra é periculosidade. Aula de número 2. Acho que ele vai encerrar a aula aqui mesmo. Será, cara? Estudando para não congelar na plataforma. Apesar que nós estamos no intervalo agora. Valeu. Aí, você não pode falar não. Acho que não é.
Na rima deixa mais. Pode falar, mulher. Você pediu um tablet também, não foi? Ela pediu. Hã? Ela se arrependeu de ter pedido. Por quê? No caso 1 da aula 2, qual foi aí o princípio, né, que o juiz utilizou para não condenar pelo crime de apropriação indébita? Segundo ele, é mero ilícito civil. Intervenção mínima. Intervenção mínima, tá? Até, meu amigo, a sua confusão pode ser justificada pelo fato de serem coisas que não têm um valor muito grande. Mas no caso, o caso já dá uma direção dizendo que se tratava de mero ilícito civil. Então, como ele dá essa diretriz, dizendo que é mero ilícito civil, nós vamos chegar à conclusão de que é o princípio da intervenção mínima, ou seja, se o direito civil é suficiente para resolver o problema, não precisa aplicar o direito penal. Fala, meu irmão. No Carlos Roberto Mercúrio, eu acho. Ele diz que é decorrência, um princípio do outro é corolado do outro. Exatamente. O princípio da intervenção mínima não é a fragmentariedade como corolário da verdade. No caso, você poderia falar em fragmentariedade, mas no caso de verdadeira intervenção mínima, eu já estou falando no subramo do isso. Civil versus penal. O meu eu coloquei os dois, porque estava 4, entendeu? Da pergunta. Eu fiz, quando eu fiz isso, pesquisei pra caramba. Eu não tinha um livro. Gente, estão falando muito. Vamos conseguir terminar mais ou menos hoje, o conteúdo está em dia. Só quero clarificar, explicar mais uma coisa do código, que não está no outro programático, mas é importante para o artigo 12. Então vamos corrigir os casos rapidinho. Na questão número 2, nessa sim a gente pode sustentar o princípio da significância, porque a falsificação foi de apenas R$50. Né? No caso número 2 da aula 2. Nesse a gente pode falar, tá? Ou bagatela. Mas é que eu não gosto desse termo bagatela, eu acho bagatela da ideia de pichincha no mercado turco, né? Você está lá na Uruguaiana, comprando lá um DVD pirata. Um celular xing-ling. De jeito que compra aquele celular xing-ling por R$60. É melhor comprar um parcelado de outro desse. Falou tudo agora. Ah, é? Agora, complementando o caso 2 da aula 2, os senhores têm que fazer um sentido contrário, porque o crime de moeda falsa é um crime não só relativo a patrimônio, mas é um crime contra... Não, é um crime contra a fé pública. É um crime contra a fé pública. A fé pública tem preço? Não. Então talvez eu não possa aplicar o princípio da significância, porque a fé pública não é medida por valores, mas sim por um conceito abstrato maior que isso. Né? Então, tem que pensar sobre os dois lados. Questão número 3, a letra E. Xuxa é de escola, 4 é de escola.
Deixa eu ver qual é. O código sim. O código sim. De prescrição. Aula 3. Então não de perda do direito, né? A questão é de prescrever uma determinada substância. Não, caso 1 da aula 3. Da aula 3. O sujeito foi preso numa boate com quantidade de hormônio de testosterona, estrogênio equino. Porra, tomar hormônio feminino da época, porra mesmo, é isso. Porra, o sujeito pode dar narigada, qualquer coisa mesmo. Isso foi até... Deve misturar até uma cidadina ralada naquela porra que veste na pó royal. Deve ser por isso que cheira muito o nariz grande, né? Tá pó royal, né? Uma cena que eu lembro até hoje, eu tinha 15 anos, e aí um moleque do meu lado, o moleque devia ter uns 13, o moleque chupou a carreira de cocaína aqui na ponta do dedo. Caralho. Foi, mas chupou, eu fiquei olhando pro moleque puxou, eu falei, cara, só um equilíbrio, o moleque já nasce na cabeça. E era um moleque franzino, tinha um montão pra ele comer. Muito treino. Muito treino, cara. Habilidade nata. Treinou com a farinha antes, com leitinho. Fui na porra do jogo, da aula 3, caso 1, não vai conceder o habeas corpus. Pelo seguinte, essa substância é substância de controle especial. Então ela não pode, você não pode ter a posse ou o porte dela indiscriminadamente. Então configura-se o crime, né? Essas substâncias estão lá na portaria C1. Não, lista C1 da portaria 344. Quem chama? Levanta a mão. Fala. Nesse caso aqui da aula 3, o que vai acontecer é o seguinte: como essa substância possui controle especial, o seu porte configura o crime do artigo 33 da lei de drogas. É equivalente a drogas de uso proibido. Mas mesmo não estando naquela listagem da... Mas está na listagem. Está na listagem? Está na listagem. Professor, e onde que a gente vai pesquisar para ver que está na listagem? Lembra que eu falei nessa aula, que eu falei para vocês pegarem no Google a portaria da vida? Professor, peguei, mas ficou na letra B. E é por isso que eles falaram, que a gente ia sair, mano. Mas é que tá, pô, já tá dizendo qual é, mas direto na letra E, a lista é chata mesmo, mas por isso que a gente... Por isso que quando eu uso o caso dele, eu ponho mesmo cocaína, maconha, É melhor mesmo. O pessoal conhece mais, não precisa nem consultar. Gente, olha só. Vou parar de corrigir, vou marcar, vou botar um caso na prova, justamente da aula que eu não vou corrigir. Sim. Sim, pô. O objeto do pessoal ficar quieto. A gente já vai terminar a aula hoje mais cedo. Vocês vão poder, né? O sujeito vai poder aproveitar, vai levar presente, vai dizer para a mulher que veio na faculdade, vai poder até dar um balão. Estou dando até uma olhada para vocês dois. Vocês já estão falando para cacete. Ou vai voltar para casa e ter uma surpresa. Cara,
Eu tenho que pagar o ponto, não adianta nada. É o perigo. A galera liga antes, avisa que tá voltando. Vai ter que chegar, já tô chegando mais cedo, quando chegar na esquina, liga de novo. Tô chegando, hein? Não saber é uma atitude. Porra, Júlio, sempre você, hein? Sempre você. Gente, na boa, todo mundo quietinho aí, tá ficando chato já. Fala, sabia? Então fala. No caso, eu coloquei que seria concedido habeas corpus, porque eu li aqui no final, sobre o argumento de atipicidade da conduta por ausência de expressa previsão legal acerca da substância apreendida. Haja vista o fato das mesmas configurarem drogas de uso médico e veterinário, não sendo compreendidas, portanto, pelo respectivo dispositivo legal. Mas essas substâncias estão na portaria. Não vai entender assim, Não, aí está dizendo que foi o argumento dele. Entendeu? Por isso que lembra que eu falei, gente, pega lá a portaria, vai lá na lista. Não, essas substâncias estão procurando portaria da Anvisa. São várias portarias. Pega a portaria relativa da droga. No caso, meus amigos, vocês têm que ver que essa daí, ainda que não seja substância inserida como droga especificamente, são substâncias, são substâncias controladas, ou seja, cuja venda depende de absoluta regulamentação e controle especial. Então pode ser inserida nessa categoria, sim, tá? O pessoal usa muito substâncias de uso veterinário para substâncias de droga mesmo, para uso como droga mesmo. Da viagem de casal. Também existe no peculato a modalidade de apropriação. Só que como ele é servidor público, eu aplico a norma especial do servidor público. Não aplico a apropriação indébita, mas sim peculato. Eu fiquei em dúvida nessa hora que ele tinha função. Não, porque não é meio, é especialidade mesmo. Responde também pelo peculato, porque adere à conduta. Artigo 31 do Código Penal. Pecular, tá cheio. Aplica-se o princípio da especialidade para o seguinte: também existe no peculato, uma das modalidades de peculato é o peculato da apropriação. Só que quando eu estou diante de um servidor público e não de um particular, eu aplico a norma especial do peculato. Aula 4, foi a aula que encerramos hoje. Em casa. Caso número 1 da aula 4, obviamente que pode ser aplicado na lei brasileira, tendo em vista que o crime foi praticado no Brasil. A consumação desse crime, né, seria no Brasil. Uma das etapas, né, da sua prática ocorreu no Brasil. Aplica-se a lei brasileira, sim. Não, peraí. Não, tem uma aqui que então, vamos lá. Aplica-se a lei brasileira. No caso número 1, vai ser retirado do cálculo da sua pena, essa causa de aumento de pena,
tendo em vista que uma lei posterior benéfica entrou em vigor, né? E a lei posterior benéfica retroage para beneficiar o réu. Caso número 1, a lei posterior benéfica retroagirá. A lei posterior benéfica Retroagirá. Caso número 2, vai ser aplicada a lei penal brasileira, tendo em vista que parte da conduta criminosa foi praticada no Brasil. Tendo em vista Que parte da conduta criminosa foi praticada no Brasil. Questão número 3, a letra C de casa. E questão número 4, letra D de casa. Ô, doutor, pode tirar esse assunto aqui porque eu não... Normas gerais do Código Penal se aplicam também à legislação extravagante. Então, por exemplo, todas as disposições do Código Penal inseridas entre o artigo 1º e o artigo 120 são as chamadas normas gerais do Código Penal, chamada parte geral. Essa parte geral, ela se aplica a qualquer crime, mesmo que não esteja no Código Penal. Então, por exemplo, nós temos no artigo 14 do Código Penal a tentativa. Então, eu terei tentativa não só para os crimes previstos no Código Penal, mas também a aplicação da mesma regra para os crimes de droga, de armas, crimes tributários, para qualquer crime. Ok? Então, por exemplo, eu tenho lá no artigo 69, 70, 71, concurso de crimes. Não só crimes do Código Penal, mas também os crimes da legislação extravagante. Ok? Então, essas regras do artigo 1º ao 120 são aplicadas também para a legislação extravagante, fora do Código Penal. Então, conforme nós formos avançando no conteúdo, vocês vão ver isso. Então, por exemplo, hoje nós não tratamos de tempo do crime e de lugar do crime, né, semana passada para hoje. Qual é o tempo do crime de tráfico de drogas? Ué, o momento que ele entra no país, Momento da conduta. Por quê? O momento do crime não é o momento da conduta de qualquer crime, previsto no Código Penal ou não. Qual é o lugar do crime? Não pode ser o lugar da conduta do resultado, tanto para os crimes previstos no Código Penal, quanto para os crimes previstos na legislação extravagante, qualquer que seja. Mas poderia a lei do tráfico de drogas estabelecer de forma direta. Sim, mas como não estabelece, a gente mantém a regra geral. Julio.